Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pitching editorial. Assim que a gente entra no mercado editorial, a gente começa a ouvir um monte de palavras diferentes, e pitching foi uma que toda vez que eu escutava dava uma arrepiada. Eu falei, que é isso? Mas não tem problema, porque Marie, super consultora, ela vai dar um show agora sobre isso. Peço só uma gentileza para vocês. Vamos deixar o microfone fechado. Qualquer pergunta, levanta a mãozinha que eu já corro. Vou tentar pegar tudo do chat. Se eu perder, por favor, me chamem, que eu volto no chat para fazer as perguntas. Marie, a turma é sua. Perfeito. Gente, muito obrigada por estarem aqui hoje. Quarta-feira, nesse calor que tá, né? E a gente tá aqui, todo mundo. Eu só vou dar dois recados importantes, que é, primeiro, explicar para vocês por que que esse webinário ele tá com tão pouco tempo, na verdade. Porque a gente só poderia fazer ele hoje pelo fato de que as inscrições deste pitch em particular termina dia 21, agora sexta-feira. Então você só tem hoje, amanhã e sexta para fazer essas inscrições. Tem alguns aqui, algumas carinhas que são meus mentorados, que eu sei que já estão fazendo, né? Tem outros que vão fazer do zero. Ele é rápido, não é demorado, mas é importante vocês terem tempo hábil para produzir esse material. E eu recebi um convite, eu tenho um show do Chico Buarque hoje de noite. Então, eu vou sair correndo daqui para ir para o show do Chico, Chico e Alcione. Então, assim, gente, não posso perder isso. Então, por isso que o nosso tempo vai ser mais curtinho. Porém, eu já me coloco à disposição de todo mundo que tiver dúvidas. Chato, né, Paty? Um show do Chico Buarque, coisa pouca. Eu vou deixar o meu Instagram aqui no chat para vocês, tá? É @conselhos literários, ou o meu pessoal, que é @conselheira criativa. Então, quem ficar com dúvida, pode me mandar mensagem na DM, no Instagram, que eu vou responder todas as dúvidas. Eu ou alguém da minha equipe, da agência, tá? Então, assim, se a gente não tiver tempo para todas as dúvidas, me chama, tá? Combinado? É isso, então. Van, a gente começa. Você que Pode manda. começar. Então tá, perfeito. Eu queria saber de vocês aqui. Primeiro, quem sabe o que que é um pitching? Ou pitch, né? Tanto faz a forma. Vocês querem ver o quê? Legenda? Sim. Não, Má, a gente está Ó, tentando resolver aqui porque a gente tem uma das pessoas que está assistindo, ela tem uma deficiência auditiva, mas eu não encontro aonde ativa a legenda. Infelizmente, não era uma ferramenta que eu tenho tanta habilidade, mas eu estou procurando aqui, pode ir falando. tá, fechou. Então vamos lá, gente. Eu quero saber de vocês se alguém aqui. Podem levantar as mãozinhas, tá? Aí pela plataforma. Quem já ouviu falar em pitching, quem já se inscreveu em algum, quem já sabe o que que é. Só para eu ter uma noção assim do quanto que eu tenho que explicar para vocês. É uma apresentação curta de alguma coisa. Isso, perfeito. E o evento Rio 2C, Rio 2C, alguém já ouviu falar? Tirando quem eu sei que já é meu mentorado. Então, vou dar um âmbito geral para vocês, tá? Esse evento, o Rio 2C, ele acontece, eu vou aqui abrir o link para vocês entenderem melhor. Ele acontece já há alguns anos na cidade do Rio de Janeiro, e ele foi o primeiro evento do Brasil a ter uma sessão de pitching para o mercado editorial. Isso é muito corriqueiro, é muito normal acontecer em outros países, em eventos literários, né, grandes. Então, por exemplo, em Bolonha, em outros eventos literários, as editoras, as agentes literárias, os agentes literários, eles vão para esses eventos com as obras brasileiras, né, com os livros, a gente chama de IP, tá? Que é intelectual, meu Deus. É, Propriedade intelectual, desculpa. Então, a gente chama de IP, que é a história, a ideia,
a Bíblia, né, que a gente fala, o mapa de capítulos, enfim, a proposta, certo? E quando tem o livro em si, a gente chama de original. Então, esses agentes, essas editoras ou os próprios autores, quando tem essa oportunidade, que é raro, levam essas obras para serem apresentadas para agentes de outros países, scouts, editoras, produtoras, players. Players, a gente está falando aí de Netflix, HBO, Amazon, essas plataformas, né, que trabalham com a produção, ou produtoras mesmo, audiovisual. Então, são essas pessoas que vão fazer essas obras ganhar vida, seja para o editorial, seja para o audiovisual. E aí, o Rio to See surgiu aqui no Brasil como uma forma da gente ter isso aqui dentro. Então, ele não é exclusivo do mercado editorial, ele surgiu como o maior evento de criatividade da América Latina. Então, ele vem. Isso daqui não é uma publi, tá? A gente não está ganhando nada para falar do evento, é apenas realmente para mostrar que o Brasil tem oportunidade para criativos. Então, vem pessoas do mundo inteiro para esse evento, mas com o objetivo de valorizar as ideias de criativos da América Latina. Então, por exemplo, ano passado tinha empresários da Alemanha, dos Estados Unidos, da Europa em geral, assim, né? Deixa eu ver, da China tinha uma galera também, mas focados em investir em ideias da América Latina. Bom, e aí a gente tem 4 mercados dentro desse evento, que é audiovisual, o de música, startups e editorial. A gente aqui vai falar da nossa especialidade, que seria editorial e audiovisual. Qual que é a principal diferença neste evento específico? A gente vai falar sobre pitching no geral, mas neste evento específico o audiovisual, ele é pago, o ingresso é pago, tá? E não é barato, e eu vou explicar o porquê. E o editorial é gratuito. Todo mundo que está aqui pode se inscrever, tá? Por que essa diferença? Porque esse evento e esse mercado, ele foi criado, sinceramente falando, para não ser algo tão acessível, principalmente depois do aumento de autores independentes, tá? Isso aconteceu em 2020 por conta da pandemia. A gente sabe que o mercado cresceu muito e ainda bem. Antes era uma coisa muito elitizada, muito fechada, né? Mas também proporcionou que mais pessoas apresentassem suas ideias. E como o audiovisual, ele tem algumas até nomenclaturas, coisas que são mais de difícil acesso, eles preferiram fechar. Então, para participar do audiovisual, você tem que comprar o ingresso, que ele inicia a partir de R$ 1.200. Aí vai até 3.600, ok? E aí, nesse pitching editorial, audiovisual, você tem algumas vantagens, mas também tem desvantagens. Você já vai apresentar direto para produtoras, aí tem que ter um plano de orçamento, então ele é muito mais rígido, e aí autor geralmente não vai ter isso, a não ser que já tenha negociado a sua obra. Então, ele é especialmente para editoras, para agentes, ou para a própria produtora de cinema, mas que precisa de um investimento para transformar de fato aquela obra, precisa de uma distribuidora, por exemplo, de filme. Então, assim, ele pega um nicho muito mais específico. Então, só contextualizando isso para vocês. Agora, o editorial, ele é completamente aberto para gente. E aí, a grande diferença desse mercado é que esse site todo mundo pode acessar, tá? Rio2C, Rio2C, barra mercado, barra editorial, tá? E aqui ele tem um guia, deixa eu mostrar para vocês, só para explicar bem rapidinho, onde você vai apresentar o teu projeto, e nesse projeto a ideia é que a tua história, ela ganhe uma publicação, ela ganhe um grande finale, né? Que você consiga chegar no seu objetivo, basicamente. E aí ele funciona de 2 formas. Então, a modalidade de adaptação do livro para audiovisual e a modalidade de publicação original. Esse é o quarto ano que eu vou ao evento, e é o terceiro ano que eu vou ao evento como conselheira, tá? O meu trabalho é ser uma conselheira criativa e literária. O que que é isso?
Eu sou aquela pessoa que vai guiando os autores. Então, aqui que eu vejo, por exemplo, a Patrícia, o Josué foram meus mentorados, são meus mentorados. Então, eu vou ajudando nessa construção das histórias, das narrativas, pensando em ideias, em cenas, pensando em sinopse, em como apresentar isso, ou se tem algum bloqueio criativo, eu vou ajudando a melhorar essa história, a organizar essa história. E aí, como eu tenho formação em marketing, eu sou formada em marketing e letras, então a gente vai unindo essas duas coisas, pensando na técnica da criação literária, mas com o objetivo de atingir o leitor ideal, a editora, o agente, né? Então a gente já vai pensando nessa criação com objetivo. E aí, quando eu acompanho esses autores em eventos como esse, é para que eles tenham mais potencial de serem escolhidos, né? Então, a gente já apresentou, a gente teve já 3 autores selecionados, e 5 ao total que apresentaram pitchings. Então, Ema Vieira, Rossano, Segabinazzi, Fernando Ticon, Andréia, que a gente vai usar de exemplo aqui, e Paulo Pera foram os autores que a gente ajudou, assim, de alguma forma, nesse pitching. A primeira vez que a gente foi para o evento, eram 333 inscritos. Destes, 33 foram selecionados, tá? Eram para ser 30 apenas, mas eles abriram essa brecha, então foram 33 selecionados. Desses 33, apenas 19 conseguiram ir. Por quê? Nesse primeiro evento, que foi o primeiro pitching do mercado editorial no Brasil, tá? Existia, claro, mas muito fechado, de agentes promoverem, mentoras literárias promover algum pitching com editor e tal, mas muito por conta de networking, de contato. Nunca teve um evento para isso. Uma coisa sem ser um quem indica, digamos assim, ser realmente pelo potencial da história unicamente. Então, nesse primeiro, eles fizeram pago. Então, mesmo quem estava se inscrevendo para o editorial tinha que pagar. E o ingresso, na época, era R$ 980. Eu tive que pagar, os 2 autores nossos que foram selecionados tiveram que pagar o ingresso e a passagem, né? Porque cada um morava no interior de uma cidade, de um estado. Então, assim, ele é acessível para todo mundo do Brasil inteiro, mas era um tanto inacessível. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia ele não é pago, ele é gratuito. Você ainda tem que vir apresentar a sua história, né? Nesse caso, neste evento. Porém, você pode ter um representante, você pode ter alguém, né, que você conhece, que você confia para representar você. Mas o pitching não acontece apenas neste evento. Eu vou primeiro explicar para vocês o que é necessário para este e depois a gente vai falar sobre pitching no geral. Pode ser? Fechou, então. Alguma pergunta, Java? Alguma coisa, só para saber se eu sigo? Todo mundo tranquilíssimo. Eu coloquei aqui o site que você passou no chat. Quem quiser é só copiar, fica mais fácil. Perfeito, perfeito. Quem quiser também, Gida, tem vai ficar a gravação no YouTube e esse material que ela está falando, mostrando, na verdade, é um material meio próprio da agência, mas ela vai passar o passo a passo. isso. E ele vai ficar disponível também. E quem quiser, dentro do meu site, www.conselheiracriativa.com, ele tem todas as informações também sobre como que funciona esse mercado de pitchings, serviço de scout, toda essa parte de entender o potencial da obra tem no site também, quem quiser dar uma olhada, tá? Bom, vamos seguir aqui, gente. Então, o foco é 2 coisas. Ou a história original, e aí a gente vai ter as editoras, né, que estarão lá olhando, e a gente vai ter as produtoras, aí vai ter também empresas de audiolivro. Por exemplo, eu me recordo que a gente tinha, como eu já falei, Netflix, HBO, Globoplay, Globo Televisão, que mais? A Amazon, de players maiores, assim, mais conhecidos. Mas tinham players menores também. Tinha muita produtora. E a gente tá falando de Camisa Listrada, Urca Filmes, todas as produtoras que a gente puder imaginar aqui do Brasil estão presentes, geralmente. E a gente tá falando de editoras como Record, Companhia das Letras, Rocco, Alt, que mais? Enfim, praticamente todas as editoras do Rio, a maioria de São Paulo também.
e várias de fora. E as produtoras, por exemplo, também tinha uma produtora, a Druzina, que é especializada em obras para levar em eventos e concursos como Cannes. Então, assim, é realmente algo muito grande. É uma oportunidade muito, muito grande, coisa que a gente fica só sonhando no mundo. Quem nunca sonhou em ter a sua história, aquilo que você cria na telona, né? Quem não nunca imaginou isso? Então, realmente é uma coisa possível. E aí, claro, tem outras empresas, por exemplo, a Gancho, que era de audiolivro, a Esquilo, tava o André Palme lá. Eu tô falando das pessoas que eu me lembro, assim, visualmente, né? Agentes literários, vários. Então, assim, tanto para se apresentar, representando os seus autores no pitching, quanto nos jurados, tá? E além disso, a gente também tem os pareceristas. O que que é os pareceristas? Quando vocês forem enviar a sua inscrição, né, essa inscrição ela vai ir para um grupo de pareceristas. E esse grupo de pareceristas são pessoas especializadas que eles vão trazer. Por exemplo, um parecerista que é muito meu amigo, se tornou meu amigo depois que eu conheci ele no evento, é o Valu. O Valu é especialista em animação, em quadrinhos. Então, no começo, ele trabalhou muito em todos os pitchings, porque faltava gente especializada para dar esse parecer. Hoje em dia, ele só atua, na parte de quadrinhos, tá? Então, ele é ainda parecerista do evento, mas apenas para quadrinho e animação. Má, Então, o que acontece? Pode tem falar. uma pergunta aqui só para não deixar passar, e aí você pode ver, mostrar para a gente como faz a inscrição. Como a gente leva esse material? Livro impresso ou uma apresentação do livro? É a apresentação. Eu vou mostrar para vocês todo o material que vocês enviam, tá? É, Bom, deixa eu já mostrar então para vocês. Eu falei isso aqui só para contextualizar mesmo, para vocês entenderem como que é, tá? Bom, deixa eu abrir aqui. Aqui, beleza. Tá todo mundo enxergando essa página aqui de inscrição? Ok. Então, aqui, gente, tem algumas coisas que são opcionais quando você vai escrever. Por exemplo, empresa. Eles colocam isso porque algumas pessoas vão ter uma empresa, como uma editora, uma agente literária, e vai colocar o nome da empresa, mas não é obrigatório, tá? CPF ou CNPJ, ok? Nome do representante. Se for você que vai fazer o teu pitching, coloca o seu nome. Se você, por exemplo, os meus autores, tem autores meus que não são do Rio de Janeiro, então eles pedem que eu represente eles. Então, eu vou botar o meu nome ali. Coisas que eu não recomendo, na verdade. Eu acho até melhor que você não coloque nome de representante, mesmo que você ainda não saiba que pode ir. Por qual motivo? Ninguém vai aprovar 5 obras que vão ser representadas pela mesma pessoa. Entendeu? Então, isso pode ser tiro no pé. Então, é melhor que vocês coloquem ainda assim o seu nome, mesmo que você ache que não pode vir para se apresentar pessoalmente, deixe o teu nome. É melhor. Depois, na hora, você avisa, ó, não tem como ir, vai estar indo tal pessoa no meu lugar para se apresentar. Eu já fiz pitching, eu falando, mas com o autor numa chamada de vídeo. Então, tudo que ele precisava, ele ia complementando e funcionou super bem, tá? Aqui, mini biografia. É a mini biografia que eu acho que vocês sabem fazer, já tem uma noção de certo. Quem não tiver também, eu mostro para vocês como que a gente faz, tá? Mas é aquela mesma que está na orelha de um livro. Então, é legal você falar coisas relacionadas. Então, cursos que vocês fizeram, graduações, cursos da Casa Educação, tudo que vocês já têm nesse meio criativo, tá? Aí você vai colocar aqui, se você é autora, agente, editora, né? E aí, você vai colocar o que você prefere. Se é projeto original para ser publicado por editoras ou se é projeto para adaptação audiovisual. Pode os dois? Pode, tá? Pode as duas coisas, mas você vai colocar uma das opções aqui. Inclusive, isso eles mudaram, se eu não me engano, ontem, porque antes, nessa plataforma, estavam as duas coisas liberadas automaticamente, tá? Agora eles estão pedindo para selecionar, provavelmente porque tem uma demanda aí. Aqui você pode inscrever obra literária inédita, obra literária já publicada. Então, quem tem obra aí na Amazon, por editoras, pode inscrever, não tem problema. História em quadrinhos inédita, história em quadrinhos já publicada. Então, aqui você vai primeiro responder coisas técnicas. Se essa obra já tem contrato com a editora, né? Se sua obra já foi publicada ou será publicada via editora. Se a tua obra tem contrato vigente com alguma empresa do mercado visual. Se já participou de conversas com players do mercado visual, né? Como eu falei, já tive uma conversa com a pessoa de aquisição da Amazon, tá? Ou não teve, é só você não responder.
Se ela já tem caso ela não tenha contrato vigente, se você já participou de rodadas de negócios, conversas sobre a obra com players do mercado editorial, ou seja, já conversei com um agente literário, já conversei com alguém. Eu recomendo vocês colocarem aqui, jamais mentir, claro, se você já tem, então você coloca, mas se você apenas conversou e não fechou o negócio, deixa aberto aqui, porque isso vai ser importante, tá? Depois vem para o teu estilo, ele não dá muitos gêneros, ele é focado. Então, por exemplo, não tem fantasia aqui, mas tem aventura. Então, sempre tentem colocar no que está mais aproximado, tá? No que se aproxima mais da sua obra. Por exemplo, só esse ano a gente escreveu obras de factual lifestyle, né? Que seria vida real, fatos reais, aventura, fantasia, biografia, comédia. é, Romance policial, suspense, true crime, ah, viagem, né? Então, assim, você pode escrever o que você acha que está mais se enquadrando aí. Aí é aqui que chega. Alguma dúvida sobre essa outra parte, gente? Tá tranquilo por enquanto? Tá. Ok. Aí é aqui que chega. Título. Primeira coisa, a gente tem que ter um título atrativo, tem que ter um título bacana, tá? O título ele tem que dizer alguma coisa da obra. Pode falar. Terceto isso? Pode falar. Ei, tudo bem? Meu nome é Thaís, é porque eu entrei aqui, entrou para a minha editora. Não tem animação? Tem, dá para ser animação também. Mas essas coisas você vai colocar aqui em audiovisual, tá? Ó, você vai colocar aqui, cadê? Aqui em cima. Opa, passei. Aqui, ó. Adaptação para audiovisual. Audiovisual, ele vai ser tudo. Pode ser longa-metragem, série, curta, animação, game e outros. Ok, aí beleza. Vamos colocar obra literária já publicada, animação, sobre uma obra, um livro infantil, obra literária já publicada, aí descendo, aí, lá embaixo, aí, né? Ficção científica, não, né, nesses aí, subgêneros, na Ah, verdade. certo. Aí Aqui não tem. não tem nada, Não aí tem. você não Aqui você coloca, vai no caso. colocar. Você vai colocar, por exemplo, sua animação, ela é sobre o quê? Qual a temática? Você vai colocar a temática que se aproxima mais. É um drama? Ela é uma ficção científica? Ela é uma É animação uma vida animação real? infantil. Infantil. Então você vai colocar, eu acho que, deixa eu ver, ele Não não tem entra, é um livro infantil. infantil. Ele não tem infantil, mas você é uma coisa educativa? Coloca em educação. Então, assim, ele é bem. Por que isso? Ele não é algo corriqueiro no Brasil, então eles ainda estão iniciando. Por isso, poucos autores sabem sobre isso. Por isso que a minha ideia é difundir, né? Eu sou uma especialista em leitura crítica, eu sou uma especialista em criação. Então, isso que eu estou fazendo aqui é para a gente difundir, ainda desconhecido. Quanto mais autores tiver, quanto mais pessoas se inscreverem, mais eles vão moldando isso para os gêneros e tudo mais, sabe? Meu nome é Marie que fala? Isso. É, até te peço desculpa se eu estiver perguntando alguma coisa, porque eu entrei um pouquinho atrasada aqui na sua aula, né? Eu estava começada. Eu estou fazendo essa pergunta porque este ano eu fui na Max, aqui em Belo Horizonte. Não sei se você conhece a Max também. Eu já ouvi Não falar. é tão grande como a Rio Content, enfim, né? Mas também tem muitos players e tal. E aí eu Ótimo. estive com a pessoa da TV Cultura, no caso, Ótimo. porque eu estou com um livro meu, da minha autoria, da minha editora e da minha autoria, que é uma animação, é um livro infantil que eu já mandei animar. Eu já Perfeito. mandei animar, e aí é um tipo de animação que eles hoje estão classificando como animação é, com pouco estímulo, de baixo estímulo, eles falam, animação de baixo Sim. estímulo, porque tem muito estímulo já na televisão, né? Então, essas animações de baixo estímulo, eles estão começando a ter um olhar um pouco diferenciado. Ela achou muito legal e tudo, e falou assim: eu acho que isso aqui tem muita pegada para o streaming. Uhum, uhum. Já me deu, né, uma Esse dica, direcionamento. e já me passou até um contato de uma pessoa amiga dela e tudo. Agora, eu tinha pensado em ir realmente no Rio Ele Content, dá. mas agora eu estou vendo isso aqui, eu estou achando
porque assim, não tem muito espaço aí para animação, né? Não, ele não tem. Por quê? Porque ele tem o focado em audiovisual. Depois, dá uma olhada na gravação. No começo da conversa, eu expliquei essa Uhum. diferença. No audiovisual, ele vai ser bem mais focado. E aí, no audiovisual, ele é pago. Aí a diferença é essa. O editorial é gratuito. No audiovisual, ele é pago, mas ele é bem específico para o audiovisual. E ainda tem um que é o rodada de negócios. Rodada de negócio, aí por exemplo, você já tem uma produtora, você já fez, aí você vai para rodar de negócios. Que aí você pode conseguir, por exemplo, o financiamento. Você pode conseguir, sei lá, 100 mil, 200 mil para distribuir. Ele é mais específico. A rodada de negócio é o que Mas a a gente chama rodada de de. negócio tem também para finalizar, né? Tem assim, para Isso, ele é finalizar, para se já está tudo. Ele pode ser para venda desenvolvido, de né? IP também, Uhum. né? Propriedade intelectual, mas ele vai ser mais focado. Então, talvez no teu caso seja mais interessante, tá? Marie, Deixa eu tenho uma pergunta aqui da Cristiane. Eu vou primeiro falar dela, depois passar para Yasmin, tá bom? Tá, eu vou pedir só uma coisa também. Eu acho, de repente, vamos deixar as perguntas depois, eu respondo essas duas, mais pro final, só Uhum. pra gente não se perdendo, senão eu me perco no fio da meada. Tá, então a Cris perguntou se o mesmo CPF pode inscrever duas obras. Pode até três. Até três projetos. Então agora Yasmin pode falar. Demorei um pouquinho para achar a mãozinha aqui que levanta. Eu até mandei no chat porque eu não estava conseguindo, mas enfim. Eu queria. Uma dúvida foi o seguinte: se a minha obra vai ser lançada mês que vem na Amazon, de maneira independente, e eu for me inscrever nisso hoje, por exemplo, eu coloco como a obra inédita ou obra já publicada? Já publicada, porque eles vão ver isso a partir de segunda-feira, por exemplo, né? Você vai ser, vai, ele encerra dia 21 agora, as inscrições, então já na segunda eles começam a visualizar. Semana que vem a tua obra vai ser publicada. É, Coisas que eu não recomendo. Não sei se você pode, se você vai publicar independente, se você pode adiar um pouco essa publicação. Por quê? Eles vão olhar, claro, como você recém está publicando ela, você não tem como já sair, né, com sucesso. Mas quando a obra ela já é publicada, a primeira coisa que eles vão olhar é quantas avaliações teve, qual retorno financeiro teve, vão olhar teu Instagram, eles vão olhar tudo, entende? Então, assim, se o autor é melhor que seja totalmente original ou que o autor já tenha um respaldo de comunidade, porque senão eles dificilmente vão querer postar numa coisa que não deu certo já por conta, entende? Agora, como você recém está lançando, eu acho que tá ok. Agora, se você é um autor, por exemplo, que já lançou na Amazon, e você quer inscrever aqui, mas você, sei lá, teve duas avaliações apenas, e teu livro está há um ano na Amazon, eu recomendo você tirar da Amazon, deixar um pouquinho, dá para você simplesmente ocultar o teu livro lá na Amazon para tentar se inscrever aqui, tá? Claro, se não estiver te dando dinheiro, se não estiver te dando retorno, se tiver, você deixa, tá? Mas só porque eles vão achar isso como um ponto negativo, entende? Porque é isso, eu sempre falo que toda empresa de editora, todo agente literário, todo produtor, ele é como se fosse um banco, ele tá te emprestando. E eu tô falando de editoras tradicionais, né? Editoras que vão apostar em você. Elas são como um banco. Então, elas estão investindo em você. E geralmente, editora a gente está falando um valor menor, né? Então, sei lá, começa em 10%, talvez, 10 mil, ou eles não apostam nada, mas eles estão pagando a publicação, né? Agora, a produtora, ela vai estar lidando com muito dinheiro mesmo. Então, por exemplo, um filme básico que eu vou mostrar aqui para vocês, um exemplo de book proposal, que é a proposta do livro, a gente falou com uma produtora e é uma coisa de, sei lá, 2 milhões, entende? Então, para iniciar, a produtora tem que conseguir arrecadar, sei lá, 300 mil só para dar o start no projeto, para fazer a sala de roteiro. Então, assim, é muito dinheiro. Por isso, eles já veem isso como, será que vale a pena eu apostar nesse autor? E aí, a gente tem muita ideia boa, mas o que que a ideia dele é diferente da ideia do fulano? Se o fulano, sei lá, tem muitos seguidores, ou tem uma comunidade, ou a ideia dele tem uma brasilidade. Por exemplo, deixa eu pegar uma obra para vocês. Já pega essa obra e já dá ela como título aqui do sobre o projeto, ou a gente não vai sair dessa tela hoje. É isso aí, ó. Essa daqui, eu vou mostrar para vocês o Book Proposal. Deixa eu mostrar aqui um para vocês. Esse daqui é Os Últimos Mestiços, ó, o livro da Emma Vieira, que foi o primeiro que foi pra gente, tá?
Deixa eu achar ele aqui. Esse aqui são tudo propostas que a gente teve aprovação, tá? É... tu, 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 tu. Ah, tem até a tua aqui, JP, ó. Tua eu tô tentando ainda. Ó, esse daqui é o pitching que a gente apresentou. Ela foi selecionada, ela foi uma das 333 pessoas aprovadas, tá? Então a gente começou aqui. Isso é um material extra que você envia, tá? Book Proposal você vai enviar para editora, produtora, para tudo. Então a gente fez uma escolha no caso da Emma. Qual que foi a escolha? Ela não queria esperar, sei lá, 1 ano, 2 anos até sair por uma editora tradicional. Ela não queria perder esse tempo e ela também, enfim, tá no TikTok, então ela queria investir em autopublicação. Porém, quando você vende para uma editora e depois para o audiovisual, o valor vai ficar para o audiovisual, para a editora. O autor vai receber uma porcentagem, geralmente 10%. Então, nesse caso, ela preferiu, foi uma estratégia da gente. A gente preferiu primeiro focar em audiovisual e depois no editorial, tá? Então, a gente apresentou ela para esse pitching. Ela publicou o livro independente, tá? Essa sessão de fotos a gente fez para o livro mesmo. Então, a gente já trouxe falando sobre ela, né? Por que que ela fez essa obra. Isso aqui, ele não tem um padrão. Vocês podem fazer o padrão que achar melhor, tá? Mas a gente começou com ela pela diferença dela ser uma menina de 14 anos. Então, a gente achou isso muito peculiar. Aí, o que se trata a obra? Sobre o que que é a obra? A gente dividiu em 3 atos. Eu gosto quando você coloca, por exemplo, um mapa de capítulos. Por quê? Essa galera não tem tempo para ler. Então, eles dificilmente vão ler a tua obra inteira. Eles vão ler, sei lá, 5 páginas, um capítulo. Mas você pode fazer como ela fez, só tópicos para guiar mais ou menos a história. E outra, não tem essa coisa de manter suspense. Você pode e deve dar spoiler. A sinopse para a produtora, para a editora, para a gente, ela é uma sinopse que você vai dizer começo, meio e fim. Por quê? Eles precisam saber se a história está condizente, se o final está legal. Senão, eles não vão investir. Então, a sinopse para público é totalmente diferente. Eu vou mostrar para vocês exemplos, tá? Aqui ela Ô, trouxe os Marie, personagens. Paty Pode falar. perguntou se ela já manda esse material direto na inscrição. Manda direto na inscrição. Você pode Tá. fazer outro para o momento de pitching, mas você pode mandar direto na inscrição, tá? Aí aqui, como ela já teve a publicação, a gente já colocou o resultado do lançamento dela, como é que foi, qual era o público-alvo, os motivos de apostar. Isso aqui é muito importante. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença do teu material? Então, assim, como contornar pontos negativos? No caso dela, a história ela se passa num lugar gelado, com neve, coisa assim. Então, para facilitar a produção, a gente já colocou ponto positivo que poderia ser gravado em Gramado. Tem lobisomem no livro dela, mas aí são raças que não aparecem com frequência, e a gente já pensou em soluções. Na hora de falar o pitching, ela, por exemplo, deu a ideia de ser gravado com tela como se fosse uma primeira pessoa ali e a câmera tá no ambiente, como se tivesse esse lobo andando. Então, são coisas que já facilitaram para aprovação. Ela foi aprovada, né? Aqui, obras com o mesmo estilo, quanto essas obras faturaram, isso aqui é importante colocar. Novamente, não é referência no sentido de inspiração direta, mas são obras que talvez tenham o mesmo público-alvo. Ela fez uma estética do livro. Não vai dar para mostrar aqui, mas tem um book trailer que ela fez com CapCut mesmo, tá? Ela mostrou o que ela já está fazendo com o livro publicado, o que os leitores estão falando sobre a obra dela, o que ela conquistou com a obra dela. Mas, novamente, esse é o caso de uma obra já publicada. Não é necessário isso, tá? Vou mostrar aqui um outro exemplo de uma obra não publicada. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Essa daqui é uma obra não publicada. Agora foi publicada, tá para sair agora pela Patuá, mas na época não era. Então, por exemplo, a gente trouxe aqui a sinopse da obra, como surgiu a história. Vocês vão ver que não tem um padrão, mas ele tem mais ou menos uma forma de contar. Ela trouxe um enredo, porque é importante ter isso, uma sinopse mais completa. No caso dessa obra, é uma autoficção, uma ficção baseada em fatos reais. Então, a gente trouxe a árvore genealógica. Aí, aqui o que eu falei, que eu acho interessante, colocar o livro em partes. Então, ó, o que que acontece no prólogo? É um mapa de capítulos, tá? O que acontece no prólogo, o que acontece no capítulo 1, o que acontece no capítulo 2. E geralmente dividido em 3 atos. Por quê? Isso é uma técnica de criação literária, vem lá de Aristóteles, né, do teatro,
Enfim, então a gente sempre separa em três atos porque é onde vai ter um momento de virada na história, onde a história vai criar um gancho, plot. Então é sempre legal porque aí tem mais fluidez na narrativa. E aí a produtora ou a editora já entende o que que vai ter nesse livro, nessa obra. No caso dela, as datas eram importantes porque o livro não está em ordem cronológica, mas aqui tudo é opcional. Agora, o que não pode faltar? O porquê apostar nessa obra? Qual é o diferencial dessa obra? O porquê eu vou investir aqui, tá? No caso dela, o livro dela fala sobre etarismo, suicídio na terceira idade, então tem coisas diferentes. Obras, referências para ela, não é parecida, não é similar, mas tem um público semelhante, então até as editoras que a gente procurou eram editoras que tinham a ver. Isso é muito importante. Você tem que investigar também quem vão ser as pessoas para quem você vai apresentar, né? Se vai fazer sentido ou não. Diferenciais da obra, então o que que tem de diferente na obra dela que não tem em outras obras, tá? Então tudo isso aqui foi importante. Ela colocou também trechos da obra, colocou uma página de degustação e deixou sobre a autora lá para o final. Por quê? No caso, a obra ela se vende, o principal é a obra, não o autor, né? Então, nesse caso, agora, eu tenho um projeto que eu estou escrevendo. Hoje eu estava ajudando o autor, não sei se ele está aí, o JP, não o Josué, é outro, que no caso dele ele é um influenciador, ele tem muitos seguidores, ele tem um canal no YouTube que fala sobre Harry Potter, ele tem uma história muito legal de vida. Então, no caso dele, a gente falou, bota pra cima quem você é, porque o fato de você ter uma comunidade vai fazer uma diferença aí na hora da pessoa querer o teu projeto, tá? Aqui ela trouxe o romance de estreia dela também, e os dados, muito importante, tem que ter os teus dados, em todo o material, tá? Agora, deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês. Então, o que que vai precisar? Então me Logline, explica, qual é o título? O título é o título do livro ou é o título do seu título do pitching? livro. Título do livro. Tá. Título do livro, tá? Tem que ser bem vendável, tem que estar de acordo com o projeto. Isso tudo vai ser importante. Você ou o teu pseudônimo, né? Aí você que manda. Logline. Quem sabe o que que é logline? Ninguém? Bom, Temos um silêncio agora na sala. ok. Paty Fala, sabe. Paty. Vai, diz aí, vamos ver se você aprendeu comigo. Vamos ver se eu entendi. É a parte da história em que você tem o plot, né? Tem, na verdade, é um resumo com o plot da história, né? Um resumo Exatamente. contando a história. Contando, na verdade, Ex- né, o que que é o plot, o que que tem É ali de linhas, né? pegada da história. Não é isso? Ali, Exatamente. Linhas. Josué já colocou o resumo da obra em uma linha. Exato, exatamente. Pode ser até em duas Eu linhas, consegui, tá? com a Maria, eu consegui resumir em 3 linhas, mais ou menos, mas ficou bom. Ele pode ser mais, mas a ideia é essa. Por exemplo, aqui, ó. Diminuir o mínimo possível, mas que seja É, compreensível, né? Assim, mais ou ó. menos qual é o plot. Prestes a fazer 30 anos, tudo começa a dar errado. Então, aqui a gente tem, ó, a logline é as desaventuras astrológicas de uma solteira e desempregada no Rio de Janeiro. Essa é uma logline, tá? Então, essa é a ideia, é você conseguir resumir, mas ele tem que ser vendável. Ele é Eu adorei isso. quase. Maravilhoso, eu amo essa obra. Então, basicamente, essa inclusive a gente já tem produtora. A gente está trabalhando nela para ter financiamento. Essa eu estou escrevendo na rodada de negócios para ter mais dinheiro para a gente realmente levar o projeto adiante. Ele está em sala de roteiro agora. Então, no caso dela, a gente está colocando até já locações, coisas assim. A gente coloca até. Deixa eu passar aqui, tem alguns spoilers que eu não posso dar. Mas aqui a gente já coloca até locações, por exemplo, ó, onde se passa a história. Mas aqui a gente está falando já de audiovisual direto, mas você pode colocar isso. Se a tua obra já tiver, se estiver passando em um lugar específico, já coloca. Tudo isso é legal. Mesmo que seja um livro, tá? É, Mas basicamente é isso, essa é a ideia de logline. Aqui, por exemplo, olha só, a gente está trazendo aqui um enredo, a gente está fazendo vários detalhezinhos assim sobre o que, por que apostar nesse projeto. Então, tudo isso é importante, tá? Bom, a logline, então, ela vai ser uma frase. Por exemplo, alguém consegue me resumir Harry Potter numa frase? Um bruxo que Que- perdeu os que- pais? Pode ser, mas e o problema? A logline tem que conter o problema da história, o plot da história. Vilão com os Ah, piores comparsas possíveis se arrasta por 8 livros. a história de um Mas ele menino não órfão. convenceria. Pode falar, Yasmin.
a história de um menino órfão que foi marcado por uma profecia e tem que enfrentar o maior bruxo das trevas. Ótimo. Isso é uma Eu logline. adorei as minhas, que realmente É isso. resume bem. Você tem o Sim. protagonista, você tem a aventura dele e a problemática da obra. Por quê? Todo livro tem um objetivo. Pode não ter uma lição de moral, mas ele tem um objetivo, ele tem uma mensagem. Então, no caso, é essa. Ele tem que lidar com o maior vilão de todos os tempos. Todo mundo É, escrevendo para Yasmin para pegar a dica da logline para vocês fazerem inscrição até é amanhã. isso, Ah. é isso. Por exemplo, me dá aí um filme, um livro, alguma coisa aí. Algum bem popular. E o vento levou. Ah, e o vento levou. É só porque eu sou uma pessoa idosa. Aí você me pegou um pouquinho, amiga. Faz muito tempo que eu não que eu vi. Ah, Não vou. Vanessa, essa não é da época de ninguém daqui. Era da época do meu pai. Nem meu pai era nascido, eu acho, quando. Pô, Meu pai é de não, não faz isso, tadinha da 1930. Vanessa. Ela Ainda estou aqui, pronto. E olha Ótimo, que eu ainda amo o estou Vento Levou, aqui. tá? Eu tenho o cartaz do Vento Levou em casa, mas assim, Ótimo. leve a mal, Bom, vamos lá. Vanessa, mas assim. Ainda estou aqui. A gente tem, então, uma mulher luta pela. Uma mulher e sua família lutam para saber o que aconteceu com o seu marido após ter sido sequestrado na ditadura militar. É isso. A gente está com a luta dela e a gente tem um objetivo aqui. Então, a logline ela sempre vai ser essa resumo do resumo do resumo, mas ele tem que passar a problemática da ideia, senão não adianta ser só um começo, tá? Agora, a descrição da obra, tá? Aqui, se atentem que eles não estão pedindo sinopse. Descreva a sua obra. E ele é curto, ele dá poucas palavras, mas você tem que descrever, ou seja, eu quero saber o que acontece no final. Eu quero o spoiler, tá? Não adianta mistériozinho, não adianta, se você quiser saber mais, vai ter que ler. Não. E você tem que jogar a toalha aqui, tá? Lembra que eu estava postando para gente que vai pagar. Relevância da temática. Como você destacaria seu pitching para uma audiência? Por exemplo, ainda estou aqui. O que eu falaria para uma audiência? A gente está falando de uma história que se passa na ditadura militar e a importância disso é não esquecer o quanto foi horrível esse período. Essa é a relevância da temática. Então, vocês vão pensar, por que é na obra? Porque esse tema que eu escolhi trabalhar, ele é tão importante para o público, para a audiência. Descreva qual seria o público-alvo da sua obra em formato audiovisual, se for o caso. Então, audiovisual para Ainda Estou Aqui, a gente está falando de um público aí, e isso, prestem muita atenção. Eu sei que obras podem pegar todos os públicos, e eu sei que tem exceção. Por exemplo, eu já vi criança de 14 anos lendo Lolita, sabe? Que não é o público-alvo. Pequeno Príncipe, eu conheço pessoas de 60, 80 anos que leem e amam, assim como tem pessoas de 6 anos, crianças de 6 anos. Mas ele tem um público-alvo. E o público-alvo ele é um recorte, e ele costuma ser pequeno. Se você falar, essa é uma obra que dá para todos os públicos, você já se queima aí e ninguém vai aprovar. Então, Ainda Estou Aqui. A gente está falando aí, talvez, de faixa etária de 28 a 42 anos. Tá? A gente vai fazer um recorte, tá? Não é preconceito, não é nada. É realmente marketing, tá? Então, a gente tem que ter uma visão não estou aqui para ser coaching, tá? Mas a gente vai ter que ter essa visão, porque senão a gente não vai conseguir apresentar nossas obras. Aí aqui depois, gente, é só pergunta. Então, se a sua obra já está disponível, identifica ela. Aquela pergunta que a Yasmin fez, você vai identificar aqui, ó, tá? Se a sua obra já ganhou algum prêmio, se teu projeto foi contemplado por algum edital. Tudo isso é importante porque quer dizer que a tua obra já foi benquista, né? Já foi aceita em outros lugares, por outras pessoas. Seja bem honesto, bem honesto. A Andrea, desse pitching que eu mostrei pra vocês da astrologia, ela foi completamente honesta e foi assim que ela conseguiu, tá? Você está associado a alguma instituição, você já realizou outros projetos. Aí aqui, links relevantes. O que são links relevantes? Teu Instagram, canal no YouTube, teu site, ou uma matéria sobre o tema. Por exemplo, se eu falo, no caso da obra da Bruna, que é sobre suicídio na terceira idade, né? Vai falar de etarismo, por exemplo. Posso pegar uma pesquisa do Globo falando sobre casos de suicídio na terceira idade. É um link relevante, porque ele vai fazer sentido com a temática. Ou, por exemplo,
falando que ecoficção está em alta. Eu vou colocar aqui porque meu livro ele é uma ecoficção, uma ecoliteratura. Ou uma matéria na TV Globo falando sobre o quanto as pessoas estão viciadas em romantasia, né? Quanto adolescentes gostam de romantasia. Vou colocar aqui, é relevante para minha defesa, para eu dizer assim, ó, eu tenho uma romantasia, vale investir aqui no meu projeto. E aqui em link para clippings, aí vocês vão anexar 2 materiais sempre. Esse sempre são coisas que eu entendi que funcionam. É obrigatório? Não é obrigatório, tá? Mas eu entendi que todos os meus autores que foram selecionados, eles tinham esse material muito bem feito, muito bem trabalhado, que é o Book Proposal, que foi o que eu mostrei para vocês, que é a proposta do livro. E é um slide, tá? Ou, sei lá, pode ser um Word com imagens, com mood board, né? Aquela imagens do Pinterest que você pega e coloca ali para apresentar a estética do livro. Pode ser um book trailer, pode ser. Tanto faz, mas ele tem que ser uma proposta do livro. E ele é visual mesmo, é legal que seja visual, tá? Por quê? Se você está apresentando para a editora gosta de ler, então ok. Mas se você estiver apresentando para a produtora, nem todo mundo vai querer ler. Então, assim, quanto mais resumido, topicalizado, visual você deixar isso daí, mais atrativo vai ser. Outro documento que eu acho que é essencial é o seu original. Você precisa apresentar. A ideia é que você tenha o teu projeto pronto para enviar, tá? Porém, exemplo da Andrea novamente. Ela tinha só 15 páginas quando ela enviou. E ela convenceu tanto, foi tão maravilhoso o que ela fez, que ela foi aprovada com essas 15 páginas, 15 laudas que ela tinha. Então, assim, tranquilo. É melhor que seja completo. Por quê? Vou explicar o porquê. Caso dela, tá? Ela foi aprovada, a gente conseguiu reunião com produtoras maravilhosas, conseguimos oportunidades incríveis. Ela não estava com o livro pronto. O tempo que ela levou para terminar o livro, que foi agora, ela já perdeu a chance. As editoras já estão vendo outros livros, já passaram outros livros na frente. Não sei se a gente vai conseguir cativar de novo essas pessoas, entende? Ou se a temática ainda é relevante para essa galera. Eu ia te fazer a pergunta do Josué, então, que era se a obra precisar estar completa, então tá respondido, né, Josué? É. Joia. Assim, ela precisa estar encaminhada melhor completa, mas ela é um melhor mais pela proposta. Entendi. Agora, eles não vão ler tudo, é muita gente para ler, entendeu? Mas eu sempre recomendo ter pelo menos os capítulos iniciais. Por exemplo, quando você vai apresentar para uma agente literária, a Gabs da Mag, agora, estava com chamada aberta. Ela pedia 10 páginas ou 10 capítulos, não lembro. Uma coisa assim. Quando eu enviei a obra para ela, por exemplo, de alguns autores que eu apostei, ela tinha pedido 50 páginas iniciais. Então, assim, precisa pelo menos ter uma noção. Mas o que eu acho que não pode faltar de maneira nenhuma é um mapa de capítulos, ou pelo menos um protótipo do que você tem o que você tem nessa história, sabe? O potencial da história, o direcionamento. A gente, no audiovisual, chama isso de bíblia, tá? Uma bíblia de roteiro. No editorial vai ser mapa de capítulos, escaleta, sabe? Então, isso eu acho essencial. Mesmo que você, não tenho tempo de terminar meu livro, faz uma escaleta. Mas vai mudar, na hora que eu vou escrever vai mudar muita coisa. Tudo bem. Faça só o que você está na tua mente, sabe? Depois, se tiver que mudar no processo, tá legal, mas a ideia você tem que apresentar. Pode falar, Paty está com Paty. pergunta. Na verdade, a Maria explicou um pouquinho, mas só para ter certeza. Por exemplo, a gente pode fazer um mapa a Bíblia do audiovisual, como você falou, o mapa de capítulos, agora e até maio, por exemplo, já tá com ele pronto. Sim, exatamente. Mas o ideal é que você apresente algo agora. Eu vou mostrar para vocês. Não, sim, é porque que como tem, sei lá, só mais 2 dias só para se inscrever, né? Bate um desespero, na verdade. Paty, eu sei, eu sei. Então, assim, você pode fazer em tópicos, como foi o caso ali que eu mostrei da Ema. Só coloca um direcionamento, só para ter alguma coisa. Mas é vontade de fazer uns slides e aí terminar de Exato, escrever como você falou, as 15 primeiras páginas e aí depois fazer os slides e aí, com calma, concluir o resto até maio, né? Porque aí teria até maio exato. para fazer isso. A minha tela está compartilhando com vocês?
que tá aparecendo aí para vocês? Tá o Na sua Notion? tela. Tá aparecendo Não, o enviar Notion ainda. Você não. ainda tá lá na Tava no tela Mute do. See. Tá, Agora mudou a agora eu tela. Tá, beleza. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da ferramenta que a gente tem para os autores, só para mostrar para vocês um pouquinho de o que é importante a gente pensar, tá? Então, essa aqui é uma ferramenta que eu forneço dentro da mentoria para os autores. Então, cadê? Peraí, deixa eu só mostrar para vocês aqui, para ter uma noção. Cadê? Aqui. Então, quando a gente vai trabalhar no livro, é importante a gente pensar aqui, ó, logline, o que que ela é? É esse resumo da frase inicial, tá? Essa é do projeto. Ele vai ajudar no marketing, por exemplo, quando chega na livraria, o livreiro vai vender, vai apresentar o projeto. É isso daqui que você precisa ter, tá? A sinopse, eu sempre recomendo a sinopse ser dividida em 3 momentos, e aí vale para a descrição da obra também. Tudo nessa técnica dos 3 atos, tá? Por quê? Você tem um começo, meio e fim da história, então é legal que você traga isso também para a sinopse, ok? Depois, tem uma técnica chamada storyline. Quem já ouviu falar nisso? Não? Tá. Storyline, basicamente, você vai fazer uma logline dos capítulos. Então, você tem a logline da obra e você vai afunilando isso. Então, por exemplo, aqui, os personagens estão numa nave espacial e precisam sobreviver. Então, eu já sei que é o primeiro capítulo aqui, o prólogo da história, vai ter um bando de gente numa nave espacial e tentando sobreviver, tá? A segunda, os personagens fugiram de um vilão. A gente nem sabe quem é esse vilão, mas vai ter uma correria ali, vai ter alguém perseguindo os personagens, tá? Então, essas coisas aqui vão te ajudar. Se você pensar só nessa frasezinha que resuma o capítulo, já ajuda, tá? A apresentar a história. Que mais? Deixa eu ver aqui para apresentar para vocês. É aquilo dos títulos dos episódios de Friends, né? Aquele que Isso, ele foi no café. isso. Exatamente, é essa a ideia, essa a ideia. Aqui no storyline eu gosto de colocar algumas coisas extras, tipo a cena principal desse capítulo, coisa assim, mas não é necessário para essa apresentação, tá? É, Alguém ficou com alguma dúvida sobre a inscrição, por enquanto? Não? Eu tenho umas perguntas aqui, Mari. Posso perguntar fazendo? Pode fazer. Enquanto isso, eu vou abrindo uma outra coisa aqui, mas pode ir falando. A Daniela colocou, e no caso das obras de não ficção, na teoria? Mesma coisa. Você vai colocar ali por exemplo, vou dar o caso do Tiago, tá? O Tiago, ele é um autor de não ficção, que ele tem um projeto que ele é nômade digital. Então, ele foi viajando pelo país e meio num diário de bordo, contando as aventuras dele, traumas que ele sofreu na vida, coisas que levaram ele a querer viajar. Então, ele entra ali como um factual real. Esqueci como é que tá lá. Enfim, fatos reais, né? Mas esse subgênero a gente vai colocar a viagem. Mas a gente poderia colocar drama também, tá? Tô falando o caso dele, mas aí vocês vão adaptando para os seus casos. E aí, na hora de fazer a logline, fazer tudo o restante, é tudo igual. Você vai colocar o que você tem na obra. Só que você não vai colocar a parte de ficção. Por exemplo, no Book Proposal de ficção, eu coloco ficha de personagem, tá? Então, aqui mesmo nessa ferramenta, a gente tem a parte de criação de multiverso. Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem. Ó, aqui lista de personagens, lista de cenários. Aqui vai ter uma outra parte que a gente tem aqui, que é, por exemplo, o desenvolvimento da história, onde a gente vai pensar tudo o que precisa para esses protagonistas, tá? Tudo que a gente precisa ter. Ó, background, tem diferença, backstory, background, plot do personagem, profissão, avatar, que seria, né, a figura que representa. Eu gosto de botar até signo para personagem, pegando clichê mesmo, sabe? As coisas mais clichês. MBTI, que é aquele teste que a gente faz para entrevista de emprego. Enfim, eu penso em todos os detalhes. E aí, no caso de ficção, eu vou apresentar esse tipo de ficha aqui, tá? Para os demais personagens, eu vou fazer uma coisa mais simples. Eu vou fazer de narrador, eu vou fazer ficha de multiverso. Então, onde se passa a história, quais tradições, comida típica, vestimentas, locais onde a história se passa. Então, na ficção, eu vou apresentar mais coisas. Mas na não ficção, eu também vou apresentar. Porque a história também vai se passar em lugares. Mesmo que seja num cômodo da casa. Ela também vai se passar num lugar, entende? Então, tudo isso a gente pode ir
pensando. Não sei se eu respondi a tua pergunta, se era mais ou menos isso. Eu tenho, se tiver respondido, mais duas aqui da Mima. Tá, Quais pode são as fazer. chances de um autor iniciante, sem prêmios ou publicações, ser selecionado para publicação com a editora nesse projeto? E ela queria que você confirmasse se na inscrição ela deve mandar o original completo. A chance é gigantesca, gente. A Ema Vieira, ela tem 14 anos. Ela é do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Cachoeira do Sul. E ela passou, sem ter nada. Gente, eu vou ter que só pegar a bateria aqui do notebook. Um segundinho. Peraí, um segundo. E o bonito resolveu ficar viciado do zero em bateria. Do nada, assim. Ele geralmente dura muitas horas e acabou me avisando aqui. Bom, então assim, ela conseguiu do zero isso, e ela foi aprovada por uma produtora. Então, assim, as chances são enormes, sinceramente. A questão é, a tua história, ela tem potencial? E aí eu recomendo passar por uma leitura crítica. Aí eu recomendo você passar por um acompanhamento. Recomendo você ter leitores betas, né? E não pega assim, o primo, sei lá, a esposa, a pessoa que vai falar que, nossa, essa tá ótima, porque ela tem orgulho, tem, né, te ama, não vai querer te ofender. Não, pegue uma pessoa neutra, contrate um profissional, se for leitura crítica, ou, né, pegue um grupo de betas que realmente vão falar a verdade, que vão puxar a orelha se for o caso. Eu tenho um método, que inclusive que a gente vai trabalhar num curso, que depois a Vanessa vai falar aí, vai abrir inscrições em breve, que é o método crítico criativo. O que que é isso? É não somente a leitura crítica, onde aponta os problemas, porque a leitura crítica é isso, ela vai falar onde está bom, onde não está, com técnica, né? Mas o método crítico criativo, ele une escrita criativa. Então, a gente fala sobre o problema, onde não está legal, onde tem que ajeitar, e apresenta as soluções, dizendo o que você pode fazer, apresentando realmente formas de melhorar aquilo ali. Então, eu recomendo que, claro, agora não dá tempo, né? Porque esse pitching já vai encerrar, mas ele abre todo ano. Então, talvez, se você ainda não está preparado, espera para apresentar o ano que vem. Ele abre todo ano, mas prepare esses materiais com calma, com carinho, com cuidado, sabe? Não precisa ter pressa. Eu estou fazendo isso aqui na pressa para caso você já tenha tudo pronto e vai lá. Mas se não tiver, prepara com carinho para o ano que vem e vai abrir outros. Por exemplo, aqui no Rio também acontece o Rio Market, que também tem, não pitching editorial, mas tem audiovisual. Esqueci o nome dela, né, da Terceto Cultural, falou que em BH teve um. Fora do país tem vários. Quando você vai para agentes literários, você também faz um pitching, tá? Então, vejam o potencial da obra. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Não o prêmio. Ajuda, ajuda. Claro que ajuda, a gente não pode ser hipócrita, né? Mas não é essencial, tá? Tem Pelo uma menos a minha filhinha experiência. aqui, a Dani, a Yasmin entrou como Yasmin, mas ela é a Mima que vai lançar um romance de época na semana que vem. E eu tô Legal. aqui, que Yasmin, que é Yasmin? Mas primeiro a Daniela. Mês que vem, mulher, mês que vem. Foi. Desculpa a Não, confusão do nome. foi eu que perguntei sobre livros teóricos. No caso, são livros mais, o pessoal entende como acadêmicos ou científicos, livros teóricos, que não tem uma história num lugar. Uhum. Esse tipo de texto tem espaço nessas feiras também? Olha, isso daí vai depender o quanto o teu projeto é, novamente a mesma palavra, vendável. Por exemplo, ele pode ser técnico, ele pode ser teórico, mas você pode apresentar como documentário, ele tem espaço para documentário, tá? Mas aí tem que entender o quanto ele tem ele vai fazer diferença. É aquela coisa que eu mostrei ali da relevância da temática. O quanto a tua temática é relevante para o público-alvo dele. Então, por exemplo, tá muito em alta agora a questão de ecoficção, ficção não, desculpa, sobre sustentabilidade. Então, se você tiver um projeto teórico que é sobre sustentabilidade, você pode oferecer ele como um documentário, né? Ou tem editoras que publicam textos acadêmicos, ou publicam textos, livros de autoconhecimento, livros. Então, assim, você tem mercado, tá? Eu noto que esse evento particular ele tem uma abertura um pouquinho maior para ficção, porque é um evento
tem muita gente do cinema, mas tem muita gente de outras áreas também. Então ele acaba talvez puxando mais para ficção, mas não só, tá? Ele pega tudo. Eu lembro que teve várias pessoas que apresentaram projetos para documentário, para videogame, para outras coisas, tá? Então, bacana. No Brasil, Ele é maravilhosa! você indica algum evento no Brasil que tenha um foco mais abertura para livros teóricos, para publicar, não para cinema, para publicar? Dani, eu vou ser muito honesta, eu não tenho esse conhecimento, não é minha área, tá? Então, assim, eu não sei te dizer. Eu posso tentar pesquisar para você, me chama no Instagram, eu dou uma olhada para tentar pesquisar para você, mas eu realmente não tenho conhecimento de teoria. Eu conheço editoras, né, que aprovam, agora não tenho esse conhecimento. Me. Michele. Tá sem Michele, acho som, que amor. tá no mudo. Tirei do mudo. A gente está te escutando lá longe. Melhorou ou não? Melhorou. Melhorou. Melhorou? Ah, então tá bom. Era o microfone que estava longe. Oi, Marie, saudade. Saudade também. É, não, só queria falar que eu vi que as pessoas estão perguntando sobre pessoas desconhecidas serem aceitas, né? Aí você falou da Emma, que eu conheci também, maravilhosa. E também queria só falar aqui, compartilhar rapidinho o caso da minha irmã, né? Que a Marie Né? conheceu a minha irmã no Rio to See de 23, né? 23, E a minha exatamente. irmã era o primeiro livro dela, desconhecida, fez o pitching e 3 editoras se interessaram pelo livro dela. Acabou que ela ficou por último com a Record e ela foi chamada. Em outubro desse ano, ela vai lançar o livro dela pelo selo Verus da Record. Então, é só para dar aqui um depoimento, mostrar que é possível, né? Desconhecida sim, né? Porque no meio da tradução ela é figurinha carimbada. Mas não adiantava. Essas coisas não adiantam, cara. Aham. Inclusive, eu acho que até tem um preconceito com quem é do mercado. Eu sinto que, assim, você vai ter que batalhar ali. Porque pode ser uma passada de pano. Então, eu acompanhei a Nath e foi uma batalha para ela conseguir, assim, mesmo ela sendo. A Nath, para quem não sabe, é uma tradutora incrível. A Michelle é uma tradutora incrível. Editoras, elas têm uma empresa maravilhosa também. Então, assim, elas são conhecidas no mercado, elas tinham contato. Mas, tanto que a Nath, ela foi conseguir também porque ela conseguiu uma agente literária. Mas o Rio to See abriu portas para ela. Ela teve a primeira oportunidade de conversar, por exemplo, com a Rafa Machado da Record, né? Então, assim, abriu uma porta para ela. Não foi exatamente por conta de Rio to See, mas abriu essa porta. E ela ter passado, putz, e quem estava lá nas produtoras não conhecia a Nath, né? As editoras, beleza. Quem estava alguns jurados conheciam, mas para passar, não. Então é isso, sabe? A gente acreditem, dá certo sim. Inclusive, Michele, vai colocar o teu? Oi, vou sim. Na verdade, eu tô triste porque eu já fiz a inscrição antes de saber dessa sua aula. Aí agora eu acho que eu vou fazer outra inscrição com outro livro. Faça, faça. Vocês podem colocar até 3 projetos. E outra, quem pagou ingresso, o evento, gente, só para contextualizar também, você pode inscrever 3 projetos para editorial, 3 projetos para audiovisual, e se você pegar um ingresso mais caro, que é a partir de 2.400, se não me engano, você pode fazer também 3 projetos para a rodada de negócios. Ao total, você tem 9 chances. É uma pessoa que é de humanas, né? Não sabe calcular 3 vezes. Mas, meu, você tem 9 chances aí para tentar. Então, né, pagas, né? Mas só a gratuita 3 vezes. Então, vale a pena tentar. Tinha uma pergunta E o aqui da evento. Lídia, que era sobre algum projeto selecionado saiu do papel. Então saímos, já temos um aí. É, E alguns outros que a Marie comentou, acho que no isso. comecinho do que saíram no primeiro pitching, né? Exato, mas é importante também lembrar, gente, que editorial é 1000 vezes mais fácil e rápido que audiovisual, e mesmo assim é demorado. A Casa da Nath foi em 2023, a gente está em 2025, e está sendo publicado esse ano, né? Saiu o a divulgação do lançamento foi agora no Vem Aí da Record. Então, assim, é demorado, mas o audiovisual é muito mais demorado. Então, por exemplo, a gente iniciou a sala de roteiro de projetos aprovados em 2023, agora, final de 2024.
E a gente não tem uma previsão. Novamente, o projeto da Andréia, que foi aprovado, a gente conseguiu produtora, conseguiu tudo, mas ainda falta recurso financeiro. Então, a gente está voltando para o Rio to See na rodada de negócio, só para a gente conseguir uma outra etapa. Então, assim, dá certo, só que ele é demorado. Você tem que estar ciente disso. E audiovisual é isso, tá? É tudo lento. Só antes de passar para Marinês, a Mima levantou a mão e abaixou umas 3 vezes. Eu não sei se ela está abaixando ou levantando sem querer, ou se ela vai querer falar, mas qualquer coisa ela me fala aqui. Aí vem a Não, é Marinês, porque depois eu ia falar, mas aí para não tomar muito tempo, eu comecei a digitar no chat. Aí eu Ah, ia beleza. mandar no chat para não ficar tomando muito tempo, então eu vou mandar aqui mesmo. Tá bom. Ah, E você tem alguma coisa a mais? Não? Tá. agora a Marinês. A O gente dia está correndo porque eu alguém sei tem que o um show do horário, né? Chico e eu preciso fazer todo mundo falar antes do Tá show. ultrapassando o horário. Não, bem rápido. O dia para editorial é um dia do evento todo, um dia concentra. 3 dias. Então, fica distribuído nos 3 dias Fica a distribuído. participação de quem vai por essa via Por do exemplo, editorial. nos últimos anos foram 30 selecionados. E aí se divide entre apresentar para audiovisual e apresentar para editorial, né? E aí, nesse caso, eu lembro que foi, por exemplo, no dia da Ema mesmo, tava a Ema, tava a Nath, tava outras mais 5, eram 5 pessoas no total. Aí teve um outro que eram mais 5 pessoas, e assim foi dividido ao longo dos dias de evento. Então, eu não sei como é que vai ser esse ano, porque honestamente todo ano tem mudado. O ano passado eu fui com outros 2 autores que a gente conseguiu aprovação e tá bem diferente. Então, eu realmente não sei exatamente o que vai ter de mudança, mas a princípio ele é distribuído. E você ganha, e aí a grande vantagem agora é que você ganha o ingresso e pode levar um acompanhante, tá? Você ganha o ingresso para ir, pode levar o acompanhante se você for selecionado. Mas para ser gratuito e para você participar é só se você tiver um projeto inscrito. Isso, exatamente. Senão você tem que Não, pagar, e aí o não, valor senão é tem a que partir de pagar. 1.200. Isso. Ok, obrigada. Duas coisas. A Laura perguntou se tem problema em escrever um projeto esse ano e, caso não seja aprovado, reescrever no ano que vem de uma maneira mais completa. Se isso é bem visto. Olha, o que que eu vejo, tá? Ele é bem visto, mas eu não sei o quanto que isso não. Vou dar um exemplo prático, tá? O Valu mesmo, que é esse parecerista, ele me contou um pouco sobre a opinião dele sobre isso, mas novamente é uma opinião, um recorte, tá? Que ele acha bacana quando ele vê que a pessoa evoluiu, que ele tem muitos projetos que ele olha e ele fala assim, quase chegou lá. E eles se trocam, né? Por exemplo, o parecerista de 2023, eu conheço ele, teve o Victor, que é o esposo do Rafael Montes, teve outras pessoas aí. E aí, esses 2 que eu falei, eles comentaram esse tipo de coisa, que assim, eles conversam, eles terminam a leitura de um projeto e se falam assim, pô, quase, mas faltava uma coisa. Então, o caso do Valu, ele comentou que acha bacana isso, assim, a pessoa tá se esforçando. Agora, pode ter gente que fica assim, pô, de novo essa pessoa tentando, não vou nem perder meu tempo. Eu acho que a questão não é nem ser bem visto, eu acho que a questão, tipo assim, pô, que preguiça, já não gostei do projeto a primeira vez, não vou gostar agora. Talvez a pessoa nem dê chance, entende? Então, não sei, vê o que que você achou melhor. Se você acha que está muito incompleto, espera e tenta uma vez bem feita. Mas se você acha que dá, vai agora também. Não tem como te dar uma opinião prática sobre isso. Michele perguntou quantos projetos serão aprovados para ir para o pitching. Se eu não me engano, 30. Se eu não me engano, 30. Mas é isso. Ah, o Josué perguntou quais os principais temas em alta no meio editorial atualmente. Eu dei para ele uma dica de dar uma olhada na lista de mais vendidos. É Claro que isso. Café com Deus Pai vai estar lá no topo, mas você olha o resto, que está para baixo dele, que possivelmente seja o que está na moda. É Não, e exatamente assim, esse o problema. Eu vi Ah, que ficção cristã tá ganhando um certo espaço. E como mas, desculpa te cortar, mas assim, livros com temática, por exemplo, de orixá, religião de matriz africana, tá também super em alta. Então tá equilibrando aí.
essa é a minha questão, porque você conhece as minhas histórias e sabe que eu tô sempre com um tema que tá meio na contramão do que tá rolando, porque eu escrevo muito do que eu gosto, ou o que eu quero falar pro mundo, aquela coisa, tipo, que história que eu quero contar. E é muito baseado nas minhas vivências. Então, nesse caso seria mais esperar mesmo, estar ir criando e esperar o momento certo para começar até divulgar? Não, eu acho que você já está atrasado, tá? Porque o que acontece? Eu vou te Puxa dar de vida. exemplo. Posso usar o teu exemplo? Pode. Tá, beleza. O que que acontece? Antes, gente, deixa eu só fazer um parênteses, eu já volto para tua pergunta, só porque eu tô aqui nessa tela faz tempo, só para explicar a vocês o que que é esse documento, tá? Eu já volto na tua pergunta, Josué. Esse documento aqui, ele é um one-page, e é literalmente esse o nome. É uma página de venda. Assim como o Book Proposal, ele vai ser para editora mais, a Unipage vai ser mais para produtora. Eles preferem uma coisa direta, né? Até aqui a gente passou, ó, foi quase 2 páginas, né? Mas assim, o ideal é que seja uma página de fato. E aí aqui, ó, o que a gente tem gênero, público-alvo, faltou. Esse foi o One Page que a Deia fez em 2023. Se você fazer hoje em dia, teria feito 1000 vezes melhor isso aqui, né? Então, falta subgênero, falta uma especificação do público-alvo, falta algumas coisas aqui, mas só para trazer esse exemplo mesmo, tá? Então, assim, o que que é o mapa? Qual o fio condutor da história? O que que acontece durante a jornada dela? O que que para o que adaptar, né? Então você tem que já pensar nesse audiovisual aqui. Então a gente pensa na trama para filme ou episódios seriados, a gente já pensa na estética que a gente estava imaginando que cada acontecimento ia remeter a um flashback. Então tudo a gente vai pincelando. Aí fala um pouquinho sobre a temática, né? A importância do tema, então o aumento de procura, nesse caso aqui da astrologia. Aqui ela cita algumas séries, alguns projetos que super deram certo, que foram aprovados, que o público gostou, para validar, né? O que que é o ponto relevante. E aqui, no caso, foi a produtora que a gente teve a aprovação, né, pra gente, que a gente queria, a gente botou um foco. E aí, isso é uma outra coisa que eu vou dar uma dica para vocês. Pesquisem quem vai estar no evento. E é bem fácil de pesquisar. No site mesmo vai ter ali os players, as pessoas. Quem compra ingresso tem acesso a um aplicativo, tipo uma rede social, onde você pode pesquisar quem vai estar lá, as salas. E aí, uma outra coisa, só para encerrar essa parte e eu abro só para pergunta, que mesmo se você não for aprovado, mesmo que você não passe, tente vir nesse evento, ou, não sou do Rio de Janeiro, tenta ir em outros eventos desse tipo do mercado visual, mercado editorial, própria Flip, Bienal e coisa assim, porque nesses eventos te abre muitas portas, contato, é networking, então isso é muito importante. E, especificamente neste evento, a gente tem oficinas com diretor, com roteirista, com atores. Eu, por exemplo, eu estou me especializando em adaptação, né? Então transformar a narrativa literária em audiovisual, em roteiro, e roteiro em literário. E aí, eu fiz oficinas incríveis com pessoas desse meio que me abriram as primeiras oportunidades. Então, assim, para quem trabalha com isso, o evento em si, ele já ajuda, sabe? Mas é isso, seja cara de pau, sabe? Converse com as pessoas, não adianta ser muito tímido, não. Enfim, só para finalizar esse parênteses, eu vou parar de compartilhar aqui e aí vou responder a pergunta do, do Josué. Como é que eu paro de compartilhar aqui, gente? Eu sou cria do Meet, É eu só não ir no sou a pessoa. compartilhar e o parar. Ok. Tá. Parou? Foi. Parou. Beleza. Então, vamos lá. Sobre temática. Eu acho que, assim, lista de mais vendidos, como a Van falou, vale muito a pena. Só que a gente tem uma questão. O que está sendo mais vendido agora já quer dizer que daqui 1, 2 meses vai estar saturado. Tem temáticas que nunca vão saturar, né? Porém, e que bom que nunca vão saturar. Mas eles vão chegar num momento que, assim, as editoras já não estão mais procurando. Elas já têm muitas opções. Vou dar um exemplo real aqui. Quando eu era gerente de livraria, estava bem no auge de Sutil Arte Ligar o Foda-se. Virou best-seller.
a quantidade de projetos depois que surgiram nesse padrão foi uma loucura. E aí, as editoras que eu conhecia, que eu era amiga na época, começaram a, peraí, não queremos mais esse tipo de projeto, chegou no limite. A mesma coisa com os livros aqueles para colorir para adultos, sabe? Então, assim, quando você está no best-seller, quer dizer que já tem outras pessoas produzindo. Até porque o mercado editorial está muito pensando na tendência já para 2026, 27, sabe? Então, por exemplo, as editoras, o ano passado, já foram nos eventos internacionais pensando no que eles vão publicar para daqui 1, 2 anos. Então, a gente sempre tem que estar correndo contra o tempo. Então, eu acho que vale mais a pena você ver o que está sendo feito lá fora, tá? Nosso mercado ainda é muito baseado no que é feito lá fora. Agora, coisas que eu acho que estão em alta no Brasil e que vão demorar a sair qualquer coisa relacionada à brasilidade. Demorou muito para a gente deixar de lado essa síndrome de vira-lata. E até agora, a gente falando, inclusive, de Fernanda Torres, e eu acho que está numa onda muito legal da gente falar sobre as nossas coisas, os nossos problemas. Então, isso vale muito a pena. O teu caso, Josué, que você já tem uma história com uma obra super brasileira, uma ficção científica, eu acho que vale muito você colocar e apresentar. E eu não estou falando de uma, mas todas as tuas têm essa temática, se eu não estou me enganada, né? De uma coisa muito própria nossa, regionalista. Quando eu falo regionalista, a gente tem uma tendência a pensar em obras regionais, regionalismo fantástico, por exemplo, só em Norte, no Nordeste, não é. Qualquer obra que tenha um lugar, um ponto, uma forma de falar, se passe, né? A gente está falando de regionalismo. Então, eu acho que vale muito a pena a gente investir nessas coisas, tá? É, Agora, pode falar. não, com as suas mentorias, com nossas conversas e tudo mais, eu percebi uma coisa. Mitópolis é muito, é meu livro, ele é muito São Paulo porque eu moro em São Paulo, porque eu vivo aqui há mais de 10 anos. Mas as minhas histórias atuais, as coisas, depois de tudo que você me passou, eu estou focando muito no Espírito Santo, que é uma região Legal, que o povo não conhece muito, não sabe muito a respeito. legal, ótimo. Então, você me trouxe essa ideia de falar sobre costumes locais não estar atrelado a algo mágico. Isso. E aí, um outro parênteses que eu ouvi muito no ano passado foi que eles não querem mais projetos centralizados. Eles não querem mais essa coisa São Paulo, Rio de Janeiro. Tem muito, claro que tem muito, porque ainda é o centro criativo do Brasil. Mas eles querem coisas diferentes. A gente pode ver por novela. Gente, maior parâmetro é novela, tá? Eu sei que pode ter gente que não gosta, mas assim, a Globo é a maior pesquisadora de brasileiros do nosso mercado. Então, todo ano a Globo faz uma pesquisa em campo mesmo, perguntando o que as pessoas querem saber. Eu fui em 2 workshops da Globo, em 2023 e 2024, e aí a Globo tem um centro de pesquisa, e aí eles fazem toda uma união de coisas. Por exemplo, para a novela que saiu. é, o ano passado, esqueci o nome, que tinha um casal gay e eles demoraram muito a ter um beijo. E aí, por que isso? Porque a pesquisa apontava que ainda tinha um público mais conservador do que um público que queria ver diversidade. Só que quando chegou mais no meio da novela, com o sucesso do casal, ficou igualado nas pesquisas. Aí eles fizeram um beijo. Então, eu recomendo vocês darem uma olhada nessas pesquisas. Isso daí ajuda também, tá? E as editoras estão seguindo a tendência, mais ainda estrangeira, mas também está começando a surgir uma onda de obras mais de um olhar mais brasileiro mesmo. É, a Terceira vai fazer uma pergunta e eu tenho duas do chat, acho que a gente pode encerrar, tudo bem? Beleza. Pode falar. Ah, Terceiro, ai que horror, desculpa. Mas, É porque vai até pedir lá na Casa Educação, não sei o que aconteceu na hora que eu fui fazer a inscrição no Simpla, assimilou o nome da minha editora. Eu sou tá. meu Pais Guimarães. Na verdade, eu estou querendo saber, Mari, eu acho que foi o Josué aí que comentou a respeito do seu e-book, e agora está falando da escrita criativa. Como é que você podia deixar esses canais aí no chat? Deixa, sim. Deixa eu falar. Pode falar. Nós íamos trazer hoje uma coisa interessante que nós
desenvolvemos um curso para a Casa Educação de leitura crítica. Então, quando a gente fala em leitura crítica, escrita criativa, tudo vai andar muito semelhante. Então, eu vou pedir para vocês a paciência de um dia ou dois para a gente subir isso, mas vai ter um desconto especial para quem está aqui. E essa parte de desenvolvimento de escrita criativa, é interessante você entrar em comunidades que se lidem com isso. Então, a Marie tem uma muito boa. A Marie tem uma comunidade que é focada em escrita criativa. Eu tenho uma comunidade que é focada em serviços editoriais gerais. Então, todos esses vão andando junto e vão fazendo assim grandes amizades. Mas não percam. Mas existe esse grupo já, né? Eu tô falando assim, quem quiser deixar e tal, assim, eu acho que era legal, sabe, Vanessa? Porque, por exemplo, Já coloquei aqui os endereços da é, Marie. eu sou escritora, eu escrevo para criança, minha área é infantil, tenho uma editora, já ganhei prêmio Jabuti, Que é, legal, parabéns. estou com meus livros agora aprovados no PNLD federal, sabe? Então, assim, Maravilhoso. estou num projeto agora fazendo o inverso aí, Marie. Peguei um projeto de um filme de animação que o diretor do filme me procurou, foi premiado agora, em Gramado, não sei o quê, recebeu, foi realizado com o prêmio da Petrobras, me procurou para o processo inverso. Eu peguei o projeto dele, transformei em livro literário. Ele ganhou um edital gigante e ele me procurou para coordenar, fazer a coordenação editorial desse projeto dele. Então, eu contratei um escritor, ele me procurou primeiro para escrever. Aí eu falei, não, deixa eu coordenar seu projeto. E vamos contratar um escritor, e contratei um escritor que vocês vão ver aí, super fera, super premiado também, para fazer adaptação, porque eu preferi ficar no lugar da leitora crítica, como editora. Aham. Eu falei, eu não posso coordenar um projeto editorial que eu mesma estou escrevendo o livro. Então, eu me sinto Sim, mais. porque senão fica muita coisa, a gente acaba viciando nos Eu me sinto assim, né? Eu acho que é um conflito de interesse, porque eu me sinto mais Sim, sim. confortável fazendo a leitura crítica de um original de um outro autor. Mas eu estou gostando muito desse processo que a Casa Educação está abrindo, isso que a Vanessa falou, porque eu acho que esses grupos, esses cursos, esse processo do network, ele é É muito muito importante. interessante, ainda mais assim, eu sou uma pessoa de 30 anos do audiovisual, sabe? Minha área foi distribuição. Eu aposentei no audiovisual, nessa área de distribuição de mídias. Trabalhei com a Disney quase 20 Sei. anos, sabe assim? Então, Você tem muito para acrescentar para a gente também. Vamos fazer sua só que essa área comercial da distribuição é bem diferente, né, do processo inicial, que é da produção. Então, eu não estou mais na distribuição. Hoje eu estou com um olhar um pouco diferente, né? E aí é um aprendizado. Claro, Posso fazer claro. outro convite relacionado à casa? Eu tô correndo para não segurar a Marie, porque senão ela vai me Não, matar tá, tá, amanhã. tá tranquilo, vai dar certo. Vou ficar ainda mais. É, sempre façam contato, networking com pessoas que trabalham com literatura. Com pessoas, caçem pessoas que falem com literatura. Ah, procurem a Marie, me procurem no Instagram, que é Vanessa R. Thiago, ou Editora Cabriolé. Procurem pessoas que trabalhem com isso o tempo inteiro. Mas também procurem focos que são muito interessantes. Então, por exemplo, na segunda-feira, começa um curso aqui na casa de formação de editor de didáticos. Vanessa, eu não trabalho com didático. Não tem problema. Você tem ali editores, revisores, preparadores, pessoas com quem você vai conversar sobre validação de material, noção de como funciona o mercado no geral. E aí eu acredito que vocês vão conseguir chegar bem perto dessas pessoas que gostam de literatura no geral. Eu vou contar uma coisa, assim, é que a moderadora é uma fofa. Se eu fizesse, eu fosse vocês, eu faria pela moderadora, que é uma fofa, mas Concordo, ignorem. concordo. Mas também tem o desconto. Se vocês quiserem, já jogo aqui o desconto. Tem uma coisa que foi falada aqui. Eu só vou pegar para a última questão.
Tá, eu esqueci uma coisa muito importante que Sim. eu vi que alguém perguntou aqui, Van, que é sobre o pitching, porque a gente falou sobre passar, né? Mas lá na hora vocês têm só 4 minutos para apresentar o seu projeto. Então, eles colocam. Deixa eu aqui compartilhar rapidinho para vocês, porque eu visualmente, eu acho que eu tenho uma imagem. Isso aqui é o meu site, tá? Aqui embaixo, deixa eu ver. Aqui, ó, evento, peraí, deixa eu ver. Depois vocês dão uma olhada. Aqui, ó, essa imagem. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela. Isso aqui foi a imagem do Rio to Sea de 2023, tá? Que a Nath estava presente e tudo mais. É essa sala aqui, vocês estão enxergando? Estão conseguindo ver? Tá. Então, você fica ali, você tem uma tela, e nessa tela você vai passar o teu slide, se você quiser. Teve gente que não apresentou slide, teve gente que fez quase uma apresentação de teatro, teve gente que botou um book trailer, teve gente que foi só no gogó mesmo, deixou uma imagem estática. Você que manda, não tem padronização. Eu acho sempre melhor você passar esses slides, até o book proposal mesmo, tá? Mas o que acontece? Você tem 4 minutos para falar, e aí depois ele vai abrir para as perguntas. E aí que vem a questão. Essas perguntas são muito focadas. Então, se você gaguejar, meu amigo, se você não souber falar da tua própria história, ferrou. Então, assim, eu e a Emma, a gente treinou até as 2 da madrugada para esse pitching. Então, assim, estudem a sua história. Sabe? Tem alguém para puxar a tua orelha mesmo, falar, tá, e se esse personagem fizer isso, o que acontece? Por que que você fez essa escolha? Por que que a tua história tá indo para esse lado? Por que que, sabe? Por que de tudo? Editores, produtoras, eles são que nem crianças. E você apresentar tem que ser pensando que, assim, o autor, não, sem querer ofender, tá? Mas o autor acha que todo mundo tem bola de cristal. Porque a ideia tá tão na cabeça deles, você criou isso, você é um pai, uma mãe para aquela história, né? Saiu de você aquilo ali. Então você conhece ela muito bem, mas as outras pessoas não. Então você tem que explicar como se estivesse explicando uma criança de 5 anos, sabe? Isso é muito essencial. Mas só para falar um pouquinho sobre como é que é o pitching, basicamente ele é isso, tá? É 4 minutos, abre para pergunta, o pessoal massacra. No final, quando você sair, as pessoas interessadas vão te dar um cartão de visita ou já vão agendar. Eu só vi um caso, tá? Nesses 3 anos, um caso de 2 de pitching, né? Na verdade, eu não sou boa em cálculo, gente, em data. Eu só vi um caso de pessoa que já saiu contratada, mas era uma obra muito particular, que ela era se passava em Madureira, era sobre baile charme, e a protagonista era tipo uma menina do funk, do Vidigal, que se apaixona por um cara do baile charme, uma coisa assim, se não me engano. E o pessoal, assim, pirou, porque era muito regional, era muito carioca, era muito, sabe? E tinha muita representatividade. Então, assim, o pessoal foi em cima dela, ela já saiu praticamente com o contrato fechado. Um caso entre muitos. Então, a ideia é fazer contato, tá? É só para pincelar, para realmente encerrar o tema. Eu não sei se eu tirei as dúvidas de todo mundo sobre isso. E só para avisar sobre os descontos, a casa colocou aqui que é só mandar a mensagem para o WhatsApp da Casa Educação, que eles também mandam um link de desconto. Então, estamos tentando cobrir todas as possibilidades. Se você falar assim, eu não vou fazer o curso porque eu não encontro onde faz, é Marie, sou eu, é a casa, principalmente a casa que vai colocar, mas por favor. É, E e, quem participou aqui ao vivo tem acesso a mais 10% de desconto com o código MARI. Perfeito. E aí, só mais um detalhe sobre o curso também que a gente vai abrir. Eu comentei com você sobre leitura crítica criativa. Esse é um método. Eu pesquiso, eu estou fazendo uma nova graduação que se chama Ciência da Criatividade. E aí eu uni essa parte de marketing, literatura com o processo criativo, a ciência, né, de criar. Então, todo esse curso que a gente vai dar, que é de arquitetura literária, na verdade, não somente leitura crítica, mas escrita criativa, criação literária, todos os métodos de criação e de avaliação de obras. Então, ele é para editor, ele é para leitor crítico, para parecerista, para autor, ele é para todo mundo, tá? Esse curso ele vai ser muito focado para você realmente desenvolver todo esse pensamento crítico, né? Seja como profissional, para você também dar orientação para as pessoas, quanto para você fazer essa orientação na sua própria obra.
Então, recomendo. Muito bem, estou colocando aqui de novo os seus contatos. Agradecemos a todos, muito obrigada. Desculpa se eu fui na correria com vocês. Estamos à disposição. Já coloquei os contatos da Marie de novo. Lembrem que os descontos vêm da Casa Educação. Cupom Marie dá 10% a mais. Espero ver todos no curso de leitura criativa. Espero ver todos no curso de didático. Todos, vai, metade vai se interessar por didático, mas espero realmente vê-los por aí. E muitíssimo obrigada, Marie, muitíssimo obrigada a todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Juro que se não fosse o Chico Buarque me esperando lá no show, eu ficaria aqui mais tempo. Não, Chico é prioridade. Tá perdoada, tá perdoada. Obrigada, queridos. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Silvia, por ter, né, feito esse convite. Vanessa, maravilhosa. Te amo, você sabe disso, pessoal. Obrigada. Mas muito Beijo, bom, beijo. foi uma prévia aí do seu curso, né? Que vai ser, vocês vão iniciar. Isso aí é bom, porque a gente, se for matricular, já entra com mais firmeza também, né? Sabendo o que você está Com certeza. oferecendo. Muito Com legal, certeza. obrigada. Gente, beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo. Beijo.